Vocês estão vendo a tela? Estamos sim. Sim, professor. Tá. Então, olha só. Para a gente planejar um programa de melhoramento, a gente precisa conhecer algumas propriedades da população que a gente vai trabalhar. Essas propriedades, elas referem-se às variâncias, herdabilidades, às correlações genéticas para aquelas características que nós vamos medir nos animais e utilizar como critérios de seleção. Como normalmente a gente trabalha com muitas características quantitativas, como peso, comprimento, o rendimento de filé, às vezes o número de ovos produzidos durante a fase reprodutiva, a gente precisa conhecer as propriedades dessas características para a população que nós vamos trabalhar. E essas propriedades que nós vamos conhecer e que nós temos interesse são os parâmetros genéticos. Então, dentro do grupo de parâmetros genéticos, é importante a gente destacar os seguintes: variâncias, que são medidas de dispersão das características que nós vamos estudar, dos nossos critérios de seleção. Covariâncias. Covariâncias são medidas de associação entre duas características que são importantes para um programa de melhoramento genético. E com base no conhecimento das variâncias e das covariâncias, a gente pode calcular outros parâmetros que também são relevantes. Talvez o mais importante deles, a herdabilidade, as correlações genéticas e de ambiente entre as características, e outros termos como repetibilidade, que nós também vamos falar na aula, falar dentro desse tópico de parâmetros genéticos. Então, a gente vai começar com a variância, tá? Vocês já estão acostumados com esse termo, porque vocês já viram isso na disciplina de estatística. Então, esse parâmetro serve para quantificar a variação de uma variável. Que variável é essa? É o nosso critério de seleção. Então, se a gente mede peso, se a gente mede rendimento de filé, se a gente mede rendimento de carcaça, ou qualquer outra coisa nos indivíduos que a gente quer selecionar, a gente pode, então, calcular a variância para essa variável ou para esse critério de seleção. A equação, para a gente ter a noção, é a mesma que vocês estudaram lá na estatística experimental. Então, nós temos um conjunto de observações, que são os nossos fenótipos, aqui indicados por XI. A gente tem a média desses fenótipos, a gente simplesmente calcula o desvio de cada fenótipo em relação à média, eleva ao quadrado e faz o somatório disso. E divide pelo número de observações que a gente considerou nessa análise. Então, por definição, uma variância é, na verdade, a média dos desvios elevados ao quadrado. O que vocês podem notar de diferença em relação àquilo que vocês estudaram na estatística experimental é que provavelmente lá vocês tinham um termo N-1. E esse -1 ele representava a perda de um grau de liberdade quando estimava-se a média daquela característica. Se a gente pensar num banco de dados onde o volume de medidas é muito grande, 100, 200, 1.000, 10.000, dividir os somatórios dos desvios ao quadrado por N ou por N-1 vai ter um efeito muito pequeno, tá certo? Então, a diferença entre aquilo que a gente fala de variância
populacional ou variância amostral, quando a gente tem a divisão por N ou por N-1, ela é relevante quando o número de observações é pequeno. Mas à medida que aumenta o número de observações, o valor estimado para esse parâmetro, a diferença entre eles, ela vai ficando cada vez menor, tá? E o que acontece? E no melhoramento animal, a gente mede o fenótipo e a gente decompõe o fenótipo em vários componentes. É aquilo que está na aula sobre modos de ação gênica, a segunda aula. Então, o fenótipo, ele é dividido no valor genético, no desvio de dominância e no desvio ambiental. Cada componente específico, ele pode ter uma variância associada. Então, olha só. Fenótipo é o resultado da ação do valor genotípico do indivíduo mais o desvio de ambiente. A gente pode decompor o valor genotípico no valor genético aditivo, no desvio de dominância e no desvio epistático. Então, esses três componentes são componentes de ordem genética. Esse aqui de ordem genética aditiva e esses dois de ordem genética não aditiva. E esse aqui é o desvio ambiental, causado por fatores que não são de origem genética e que, de certa forma, sempre influenciam a expressão de uma característica. Da mesma maneira que nós fazemos a decomposição do fenótipo em seus vários componentes, a gente pode decompor a variância fenotípica, que poderia ser medida aplicando-se aquela equação anterior com os fenótipos dos animais, na variância genotípica e na variância dos desvios de ambiente. E aí, nós também podemos dividir a variância genotípica, da mesma maneira que nós dividimos o valor genotípico, em seus três componentes. Está aqui, ó. Então, a variância genotípica é composta pela variância genética aditiva, pela variância dos desvios de dominância, pela variância dos desvios epistáticos. Tá certo? É muito comum no melhoramento ou em alguns trabalhos na área de melhoramento, a gente observar que a variância fenotípica é dividida na variância genética aditiva e num outro componente que a gente chama de variância residual, que contempla esses três elementos aqui, tá certo? Porque, em geral, quando a gente pensa em fazer a seleção dos melhores indivíduos para serem reprodutores na geração seguinte, a gente acaba explorando majoritariamente as diferenças genéticas aditivas. E também porque os modelos que a gente usa para fazer a decomposição da variância, eles nem sempre permitem separar esses três componentes aqui. Então, às vezes, por limitação estatística, por limitação da estrutura dos dados que são gerados em um programa de melhoramento, e também pelo interesse que nós temos, a gente faz a decomposição da variância fenotípica numa parte que é genética aditiva e numa parte que não é de origem genética aditiva. Tá certo? Então, olha só. E como que a gente simplesmente define esses termos? Então, a variância fenotípica é a variância dos valores fenotípicos. Então, a gente mede o fenótipo dos indivíduos, seja peso, comprimento, idade no início da vida reprodutiva, a gente mede o desempenho durante a fase de reprodução, enfim, qualquer fenótipo, e a gente pode calcular a variância fenotípica a partir desses fenótipos.
nós temos a variância genotípica, que é a variância dos valores genotípicos. Na aula sobre modos de ação gênica, na segunda parte, eu apresento uma fórmula para calcular tanto a fórmula quanto a definição dos valores genotípicos. Essa variância genotípica, por sua vez, ela pode ser dividida na variância genética aditiva, que é a variância dos valores genéticos aditivos. Essa definição, ela não se preocupem com a simplicidade delas, tá? Uma vez que a gente entende que o fenótipo, tá, é o resultado da ação gênica aditiva, da ação gênica não aditiva, chamada dominância, da interação, da epistasia e dos desvios ambientais, a variância ela também é decomposta nisso aqui. Então, se a variância é fenotípica, basta simplesmente eu pegar os fenótipos e calcular a variância dos valores genéticos aditivos, basta eu pegar os valores genéticos aditivos e calcular a variância deles. E o mesmo para os outros componentes. O problema está em dividir o fenótipo nesses componentes aqui, tá? Em saber quanto do fenótipo é causado pelos efeitos genéticos aditivos, quanto é causado pelos desvios de dominância, e assim por diante. Então, a variância da dominância é a variância dos desvios de dominância, depois eu vou mostrar isso para vocês, e a variância epistática é a variância dos desvios epistáticos. São definições simples, mas importantes para que vocês entendam o conceito desses parâmetros. A variância ambiental, por sua vez, é a variância dos desvios de ambiente. Olha só, se a gente está pensando num programa de melhoramento para organismos aquáticos, e a evolução do programa depende da superioridade genética dos animais que vão se tornar reprodutores ao longo das gerações, quanto maior for a contribuição das variâncias de origem genética, especialmente da variância genética aditiva, e menor for a contribuição daqueles desvios que não são de origem genética, mais fácil vai ser promover melhoramento genético ao longo das gerações. E a gente tem um componente muito importante no melhoramento genético animal, que se chama herdabilidade. A gente tem duas definições para essa herdabilidade. Uma que a gente chama herdabilidade no sentido amplo, que quantifica o quanto das diferenças fenotípicas é determinado por diferenças genotípicas entre os animais. Então, é um parâmetro que varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a relevância das diferenças genotípicas entre os animais na determinação das diferenças fenotípicas. E uma outra definição, que é, ao invés de quantificar a proporção da variância genotípica, é a quantificação da variância genética aditiva. Notem que a variância genética aditiva é uma parte dessa variância genotípica, tá? E o percentual da variância fenotípica, que é atribuída à variância genética aditiva, é o que nós conhecemos como herdabilidade no sentido restrito ou apenas herdabilidade. Normalmente, quando vocês estiverem lendo um texto e aparecer o termo herdabilidade, ele se refere à herdabilidade no sentido restrito, tá? E ele mostra, ele expressa o quanto das diferenças fenotípicas. Então, você pesa um animal, um tem 700 gramas, o outro tem 500. Então, entre eles, você tem 200 gramas de diferença no fenótipo, tá? Quantos por cento dessa diferença
é determinado por diferenças nos valores genéticos aditivos dos animais. Então, se para esse exemplo que eu passei para vocês, nós temos um animal que pesa 700 gramas, um outro animal que pesa 500 gramas. Esses são os fenótipos. A diferença entre os fenótipos é de 200 gramas. Se eu tenho uma característica cuja herdabilidade é 0,5, ou seja, 50% das diferenças entre os fenótipos existem por causa das diferenças nos valores genéticos aditivos, nós vamos ter que desses 200 gramas de diferença no fenótipo, 100 gramas existem porque os animais têm valores genéticos aditivos diferentes, certo? Então, quando nós escolhermos aquele animal que tem maior valor genético, é parte desses 100 gramas que nós vamos aproveitar, nós vamos capitalizar para a promoção do melhoramento genético. O termo herdabilidade, ele tem várias interpretações, várias. Essa que eu estou falando para vocês, que está escrito aqui, ó, é o quanto das diferenças fenotípicas é determinado por diferenças genéticas aditivas. Na minha opinião, é uma das mais simples e mais abrangentes, tá? Tomem muito cuidado, porque não está, aqui nós estamos sempre nos referindo às diferenças fenotípicas e diferenças genéticas aditivas. Isso é muito diferente de falar que a herdabilidade, no sentido restrito, representa o quanto do fenótipo é determinado pelo valor genético do animal. Não é a interpretação correta. O termo herdabilidade serve para medir o quanto das diferenças nos fenótipos é determinado por diferenças nos valores genéticos aditivos. Então, prestem bastante atenção, porque parece que essas duas definições que eu falei são semelhantes, mas elas não são. E o que acontece? Esses parâmetros que a gente está trabalhando hoje, as variâncias, as herdabilidades, mais para frente a gente vai falar das correlações, eles dependem da característica que a gente está trabalhando e depende da população que a gente está levando em consideração. Em geral, existem características cuja herdabilidade é maior. Por exemplo, peso, comprimento do animal. Geralmente são características que não são difíceis de serem mensuradas, você consegue medi-las com um equipamento bastante preciso, e a gente também consegue controlar bem os fatores que não são de origem genética e que influenciam o fenótipo. E aí são características que têm variâncias genéticas aditivas altas e a gente consegue minimizar a variância ambiental. E aí o que acontece? A proporção da variância fenotípica atribuída às diferenças genéticas entre os animais, ela é grande, na faixa de 0,5, 0,6. Tudo que um melhorista quer para fazer a seleção é trabalhar com características de herdabilidade alta e de alta variabilidade, porque isso é quase que a combinação perfeita para obter ganhos genéticos altos. Por outro lado, a gente tem algumas características que têm herdabilidades mais baixas. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem genérico, que normalmente a gente usa características reprodutivas. Então, se a gente pegar, por exemplo, idade à primeira desova, se a gente pegar número de ovos ou peso de ovos na primeira desova, são características reprodutivas
e que normalmente têm herdabilidades baixas. Por que elas têm herdabilidades baixas? Uma das explicações é que são características muito mais são características influenciadas por efeitos genéticos não aditivos, e aí esses efeitos não aditivos não são computados no cálculo da variância genética aditiva. Então, portanto, são características de baixa variação genética aditiva, e também são características que medidas com pouca precisão. Às vezes é muito difícil quantificar algumas dessas características, o que faz com que a variância dos desvios de ambiente seja grande. Se a variância genética aditiva não é grande e a variância dos desvios de ambiente é grande, a gente tem uma variância fenotípica grande, alta, e uma variância genética aditiva baixa. E aí, a herdabilidade para essas características também vai ser baixa. Então, na ordem aí de 10%, 5% até 15%, normalmente são características que a gente fala que tem herdabilidades baixas. Qual que é a implicação disso para o melhoramento? É que os ganhos genéticos de uma geração para outra normalmente são menores, porque grande parte daquelas diferenças que a gente observa entre os animais não são causadas por diferenças genéticas aditivas. E aí essas diferenças não são transmitidas ao longo das gerações. Existem outras explicações também para esse fato de características reprodutivas e de sobrevivência terem herdabilidades baixas e algumas características de crescimento ou morfológicas terem herdabilidades altas. São explicações relacionadas com a evolução das espécies. A gente não vai entrar muito em detalhes a respeito disso, mas pelo menos para vocês terem uma ideia das razões, né, dos porquês as herdabilidades variam de uma característica para outra. E também, por que a herdabilidade de uma mesma característica pode variar de uma população para outra? Se a gente pegar a nossa população de tilápias aqui, do Programa de Melhoramento da UFMG, e quantificar a variação genética aditiva para uma determinada característica, vamos assumir, por exemplo, que essa variância tenha sido 100. E se eu pegar um outro estoque de peixes, usar os mesmos procedimentos e quantificar a variância dessa mesma característica e chegar no valor 50, por que eu posso ter essas diferenças? Pelo seguinte, a variância genética aditiva depende dos valores genéticos aditivos entre os animais. Ou seja, quando eu tenho uma população muito variável, tá certo? A gente tem mais variação. E aí o que acontece? Se eu tenho muitas famílias diferentes de peixes na base do meu programa, enquanto esse outro estoque alternativo foi formado por poucas famílias de peixe, que representavam pequena parte da variação genética, é esperado que naquele programa com maior número de famílias, com maior variação genética entre os indivíduos, eu tenha uma variância genética maior do que naquele outro caso, tá certo? Então, por isso que as variâncias, as herdabilidades, são diferentes entre populações. E um outro aspecto importante também, se a gente pegar uma parte da herdabilidade, ela é definida por um dos componentes da variância fenotípica, que é a variância causada pelos desvios de ambiente. Na prática, a gente consegue minimizar essa variância dos desvios de ambiente se nós implementarmos procedimentos precisos e padronizados para coleta de dados. Por exemplo, quando a gente vai pesar um peixe aqui no programa de melhoramento, a gente tira os peixes do tanque, a gente coloca separado cada peixe
numa rede fixada numa balança. E a gente toma todo o cuidado do mundo para só tomar o peso depois que o peixe parou de chacoalhar. Aí a balança estabilizou, eu tenho uma medida mais precisa do peso do indivíduo. Se você colocar numa outra situação um peixe dentro de uma rede, acoplada a uma balança, para tomar o peso dele, e não esperar o peixe se acalmar, o que acontece com a balança? Ela não estabiliza. E aí você corre o risco de anotar um peso que, na verdade, não é o peso real do animal. Tá certo? Então, alguns procedimentos de manejo ajudam na redução de um dos componentes da variância fenotípica, que é a variância causada pelos desvios de ambiente. Bom, alguma dúvida, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem interromper, tá? Então, olha só. Isso aqui, pessoal, esse quadro, ele aparece e é explicado na aula sobre modos de ação gênica. Então, nós temos aqui, para cada genótipo possível em um único locus bialélico, os valores genéticos e os desvios de dominância. Vocês não precisam se preocupar em decorar ou anotar essas fórmulas, tá? O que eu quero que vocês entendam é o procedimento, é a lógica, é o conceito por trás do cálculo da variância. Então, se nós temos os valores genéticos, os valores genotípicos, os valores genéticos aditivos e os desvios de dominância, a gente pode calcular a variância genética aditiva simplesmente a partir da variância dos valores genéticos dos indivíduos. E como que eu faço isso? Nesse caso, eu simplesmente pondero o valor genético, que nesse caso já está sendo expresso como desvio em relação à média, pela frequência. Tá aqui, ó. P ao quadrado vezes 2Q alfa, o desvio elevado ao quadrado, vezes a frequência com que ele vai aparecer. A mesma coisa para o valor genético do heterozigoto e do homozigoto A2A2. Eu pego o desvio em relação à média populacional. Na aula sobre modos de ação gênica, eu já mostro para vocês que isso aqui é o valor genético expresso como desvio em relação à média populacional, por isso que a gente está elevando ao quadrado. P ao quadrado é a frequência com que esse valor genético, com que esse desvio vai aparecer na população, e aí é simplesmente, a variância genética aditiva é simplesmente uma média ponderada desses desvios. E aí aqui, todo o raciocínio para que a gente possa calcular a variância genética aditiva. Então, a variância genética aditiva para uma característica em uma determinada população, ela depende das frequências alélicas e do efeito médio de substituição. É fundamental vocês entenderem o conceito de efeito médio de substituição, que está explicado na aula sobre modos de ação gênica. Então, olha só, o mesmo raciocínio que nós desenvolvemos para quantificar a variância genética aditiva, a gente faz para calcular a variância dos desvios de dominância. Então, aqui nós temos os desvios de dominância, já são expressos como desvios em relação à média, basta ponderar o quadrado disso aqui, que é o que está dentro do parênteses aqui, ó, pela frequência. E aqui a gente tem a variância atribuída aos desvios de dominância. Tá? Isso aqui é um procedimento teórico para a gente quantificar
esses componentes da variância fenotípica e para a gente entender quais são os elementos que influenciam nesses parâmetros. Então, aqui, a variância do desvio de dominância, ela é influenciada pelas frequências alélicas e pelo próprio valor de D, que é o que a gente chama de desvio de dominância. É o quanto o heterozigoto desvia do ponto médio entre os homozigotos. Isso está desenhado na aula sobre modos de ação gênica. Então, o que é a variância genotípica? A variância genotípica, ela é o somatório da variância genética aditiva mais a variância dos desvios de dominância mais esse outro termo aqui. Não precisam se preocupar tanto com esse termo aqui, porque a gente consegue demonstrar que ele é igual a zero, tá certo? De forma que a variância genotípica é simplesmente o somatório da variância genética aditiva e da variância dos desvios de dominância, tá? Esse gráfico aqui, ele só mostra o quanto da variância genotípica é causado pela variância genética aditiva e o quanto é causado pelos desvios de dominância sobre várias situações com relação a tanto às frequências alélicas quanto aos valores de dominância, tá certo? Não vou entrar tanto em detalhes, mas depois vocês podem olhar isso aqui com um pouco mais de atenção. Então, olha só. Os componentes de variância genética dependem das frequências alélicas, ficou demonstrado porque em todas as equações aparecem os termos P e Q. E essas estimativas, então, são válidas para a população para a qual foram estimadas. Então, se a gente tem uma população, vou sempre usar como referência o nosso programa de melhoramento genético de tilápias aqui. E nós temos, e as frequências alélicas para determinado locus são específicas, a variância genética aditiva é específica. Numa outra população, ou até mesmo numa subamostra dessa população que nós temos aqui, mas que tem frequências alélicas diferentes, as variâncias também vão ser diferentes, porque as variâncias dependem das frequências alélicas. Eu vou passar direto. Isso aqui são explicações para esse gráfico, tá? Não é tão importante. Isso acontece na prática? A gente tem interesse em quantificar isso na prática? Temos, tá? Esse aqui é um exemplo, tá? Do percentual da variância, no caso da variância fenotípica, ou da variância genética, eu não sei exatamente qual que é aqui, que é explicada por marcadores genéticos. Então, a gente tem marcadores genéticos distribuídos ao longo de todos os cromossomos. Esse aqui é um exemplo de truta, tá? Então, o que os autores fizeram? Eles calcularam a variância genética aditiva para cada locus separadamente. Tá certo? E depois eles agruparam, como se eles tivessem agrupado 20 locos, somado as variâncias desses 20 locos, só para expressar aqui. E o que a gente consegue tirar de informação desse gráfico? Que para essa característica, no caso aqui é o peso aos 18 meses, existem regiões do genoma que explicam maior parte da variação do que outras regiões, tá certo? A maior parte dos marcadores, a maior parte dos genes, ela explica um pequeno percentual da variação, mas existem genes, existem regiões do genoma que estão fortemente ligadas àquela característica de interesse. Isso aqui serve para orientar
um programa de melhoramento genético com seleção baseada em marcadores moleculares ou com seleção genômica, que a gente fala. Por quê? Porque se a gente sabe que existem aqui, ó, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 regiões no genoma da truta que estão fortemente associadas com o peso. O que eu vou focar no meu programa de seleção? Eu posso tentar pegar aqueles indivíduos que têm os melhores alelos para nessas regiões aqui. É o que a gente diz de seleção assistida por marcadores ou seleção genômica. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para o final da disciplina, tá? Então, esse tipo de estudo aqui, ele é muito importante para o melhoramento genético das espécies e também pode ser importante para o estudo, ou até mesmo da fisiologia, relacionada com a expressão dos genes que interferem numa determinada característica. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, professor, está tranquilo. Tá ótimo, obrigado. Então, olha só. Também existem outras causas de variação genética que podem ser quantificadas quando nós temos mais de um locus sob consideração, que no caso é o desvio epistático. Então, a gente pode também decompor o desvio epistático no desvio causado por interações, aqui eu estou considerando apenas 2 locos, tá? Entre o efeito aditivo do locus 1 com o efeito aditivo do locus 2, o efeito aditivo de um locus com o efeito de dominância do outro, e entre os 2 desvios de dominância de cada locus. Da mesma forma que o desvio epistático pode ser decomposto nesses componentes, a variância atribuída ao desvio epistático também pode ser atribuída à variância nesses componentes originais. Da mesma maneira que nós discutimos na aula sobre modos de ação gênica, sobre o desvio epistático, é muito difícil a gente quantificar a variância atribuída à epistasia, porque normalmente existem muitas interações entre locos. Se a gente conseguisse calcular ou encontrar uma característica que é influenciada por poucos pares de genes, e aí nós teríamos poucos locos interagindo entre si, seria menos difícil quantificar a variância do desvio epistático. Em alguns casos, tá certo? A gente, ou melhor, na maioria dos casos, a gente não consegue quantificar a variância atribuída à epistasia, e em muitos trabalhos de simulação, os autores normalmente demonstram que essa causa de variação, ou seja, a interação entre locos diferentes, ela dificilmente vai contribuir com uma parcela muito significativa da variação fenotípica atribuída. Então, por isso que normalmente nos modelos de decomposição de variância, a gente ignora essa variância atribuída à epistasia. Tá? Aí a gente fica normalmente restrito à variância genética aditiva, em alguns casos a variância atribuída aos desvios de dominância e também a variância residual ou de ambiente. E um outro termo, o último daqueles termos que a gente colocou naquela primeira equação, é a variância do desvio ambiental. Então, qualquer fonte de variação que não é de origem genética,
acaba influenciando nessa variância ambiental. Então, às vezes, quando eu meço o fenótipo dos indivíduos, se eu pegar todos os indivíduos que nasceram no mesmo dia, são de famílias diferentes, mas eles nasceram no mesmo dia, foram criados sob as mesmas condições ao longo de todo o tempo. Quando chegou lá no dia da mensuração, eu medi todos eles com o mesmo equipamento, de forma padronizada, com muito cuidado. O que acontece? A gente faz isso para tentar minimizar essa variância ambiental. Por que a gente tenta minimizar a variância ambiental? Porque quando ela é muito grande, ela dificulta, ou melhor, ela torna menor a relevância das diferenças genéticas entre os indivíduos. E aí a gente tem progresso, ou melhor, a gente tem mais dificuldade de promover progresso, mudanças genéticas na população. E essa variância ambiental, ela existe porque mesmo se eu colocar todos os peixes que são candidatos à seleção no mesmo tanque, eles não vão ter acesso às mesmas condições sempre. Por quê? Porque algum animal pode comer mais do que o outro, porque algum animal pode se beneficiar de alguma... Por exemplo, às vezes o tanque, a temperatura da água varia dentro do tanque, às vezes tem uma região do tanque onde a água é mais quente, tem um peixe que fica mais nessa região, e aí o metabolismo dele favorece o desempenho, porque ele sempre fica na região onde a água é mais quente. Enfim, tem uma série de fatores, muitos deles, ou quase todos eles, desconhecidos, e que fazem com que, mesmo nós planejando tudo direitinho, executando tudo direitinho, causam diferenças entre os animais. Tá? Então, num programa de melhoramento, a gente tem que fazer de tudo para ter grande variação genética aditiva, e isso a gente faz trabalhando com material genético bem variável, com bastante diferença genética, e minimizando a variância ambiental. O que a gente faz para ter uma variação ambiental menor? A gente padroniza os procedimentos de manejo, a gente padroniza os procedimentos de mensuração, a gente toma o maior cuidado possível quando a gente está tomando as medidas de fenótipo para a avaliação genética, tá certo? Então, ó, aqui tem alguns fatores que podem causar variação ambiental. Nutrição, clima, alguns efeitos maternos, isso a gente vai falar depois, erros de mensuração e fatores desconhecidos, que realmente fogem do nosso controle. Tá? Essa variação, essas fontes que não são de origem genética, elas acabam reduzindo a precisão dos estudos genéticos. E isso diminui a eficiência do processo de seleção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para que a gente consiga promover, ou melhor, maximizar a relevância da variação genética aditiva. E aí, a gente tem que identificar, né, e implementar estratégias para reduzi-la o máximo possível. Aqui no nosso programa de melhoramento de tilápias, a gente tenta, por exemplo, fazer com que todas as famílias se reproduzam na mesma época. Então, geralmente, quando pega aí dezembro, janeiro e fevereiro, a gente tenta colocar todas as famílias em reprodução para que todos os candidatos à seleção nasçam com diferenças muito pequenas na idade. Porque se você tem um grupo que nasce na época mais quente do ano, onde a água está mais quente, então esse grupo vai estar numa época com água mais quente. Aquele grupo que nasce mais para o final da estação, ele geralmente fica mais tempo
na estação fria. Então, a água está mais fria, o metabolismo desacelera um pouco, o peixe cresce menos. Então, a gente tenta fazer com que todo mundo comece a ser avaliado praticamente juntos, para que lá, na hora de fazer a seleção, a gente tenha a menor variação ambiental possível. Nem sempre a gente consegue fazer isso, e aí a gente tem que lançar a mão de ferramentas, principalmente estatísticas, para levar em consideração essas diferenças no ambiente, tá? Para que a gente consiga identificar os valores genéticos com maior precisão possível. Bom, uma outra situação que pode acontecer muito num programa de melhoramento é quando a gente mede uma determinada característica mais de uma vez. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente estivesse medindo o desempenho reprodutivo de fêmeas ao longo da estação reprodutiva, algumas espécies elas têm várias desovas durante a fase reprodutiva. E a gente pode quantificar esse fenótipo, que pode ser o número de ovos ou o peso de ovos, toda vez que aquele fenótipo for expresso. Então, se eu tenho uma fêmea, ou uma espécie, né, que tem aí 3 ou 4 desovas durante a estação reprodutiva, eu posso medir esse fenótipo 3 vezes na fêmea. Ou, mesmo se eu tivesse uma espécie onde eu tenho uma desova total, uma única vez durante a fase reprodutiva, mas essa fêmea é usada mais de uma vez para a reprodução, ela é usada em vários ciclos de reprodução, eu também quantifico essa medida, esse fenótipo, mais de uma vez, tá? E é o que a gente chama de medidas repetidas. E o que vocês acham que é mais preciso para fazer a seleção dos animais? Uma única medida ou 3 ou 4 medidas do mesmo fenótipo? É bem possível que vocês tenham raciocinado que quanto mais vezes eu meço um determinado fenótipo e quantifico a média desse fenótipo, mais preciso é o meu processo de seleção, tá certo? Então, medidas repetidas podem ser usadas em um programa de melhoramento para a gente aumentar a precisão do processo de seleção. E aí o que acontece? Vamos pegar esses 2 indivíduos aqui, tá certo? Então a gente tem o animal 1 e o animal 2. E aqui a gente tem a primeira, a segunda e a terceira medida desse animal. Aqui a primeira, a segunda e a terceira medida desse animal também. Então, olha só, eu tenho o fenótipo do animal 1 na mensuração 1, o fenótipo do animal 1 na mensuração 2, o fenótipo do animal 1 na mensuração 3. A mesma coisa do animal 2. Vamos decompor o valor fenotípico. O valor genotípico de um indivíduo, ele não muda ao longo do tempo. Por quê? Uma vez estabelecido, uma vez unidos, né, o gameta masculino com o gameta feminino e formado o genótipo do indivíduo, ele não vai mudar. A menos que o indivíduo sofra uma mutação, mas isso tem um efeito pequeno para isso que a gente está analisando aqui. Então, aqui eu tenho o valor genotípico do animal 1 e aqui eu tenho o valor genotípico do animal 2. O que muda, pessoal, desse fenótipo para esse e para esse, são os desvios de ambiente. Que pode ser, por exemplo, será que o cuidado que foi tomado quando a gente mensurou o fenótipo pela primeira vez é o mesmo cuidado de quando a gente tomou o fenótipo pela segunda e pela terceira vez? É bem possível que não. Então, essas diferenças fazem com que esses fenótipos sejam diferentes.
já que eu não espero alteração do valor genotípico. Só que o que acontece? A gente tem uma parte, agora a gente vai fazer uma decomposição desses desvios de ambiente. A gente tem parte desses desvios de ambiente que tem efeito permanente sobre o fenótipo e uma parte que tem um efeito apenas temporário, tá certo? O que é isso aqui? Às vezes, algum tipo de efeito que o animal sofreu antes de começar a ser medido para esse fenótipo, ele pode ter impacto sobre todas as medidas tomadas naquele animal. Então, olha só, a gente decompõe esse desvio de ambiente numa parte que nós chamamos de permanente e numa parte que nós chamamos temporária, tá? Essa parte permanente, ela é um efeito que não é de origem genética, é de origem ambiental, mas que sempre influencia o fenótipo do indivíduo, independente de quantas vezes o animal for medido. E aí o que acontece? A gente agora agrupa esses fatores naqueles que influenciam o fenótipo de forma permanente. Então aí a gente tem o valor genotípico, lembrando que ele é composto pelo valor genético aditivo, pelo desvio de dominância e também pelo desvio epistático, e por uma parte dos efeitos de ambiente permanente, que são aqueles efeitos que sempre vão influenciar a determinada característica. E uma parte que é temporária, tá certo? Se a gente quantificar o quanto, agora a gente tem um outro componente, ó, que é a variância genotípica mais a variância causada por esse componente de ambiente permanente, a gente tem esse termo aqui, ó. Então, nós vamos ter a variância fenotípica decomposta na variância genotípica. Espero que isso aqui esteja claro para vocês. O que a gente fez aqui, ó, foi simplesmente decompor aquela variância de E, uma variância de EP, que é o efeito de ambiente permanente, e uma variância de ET, que é de ambiente temporário. Esses dois componentes juntos, tá certo? Eles ajudam a... eles nos ajudam a ver o quão importante é obter medidas repetidas em um mesmo animal. E esse termo causado aqui, ó, ou melhor, quantificado pela variância genotípica mais a variância de ambiente permanente, dividido pela variância fenotípica, é o que a gente chama de repetibilidade, tá? Ele tem várias maneiras de ser expresso, mas ela representa a correlação entre medidas repetidas do mesmo indivíduo. Quanto maior for a repetibilidade, maior vai ser a semelhança entre diferentes medidas nos animais, tá? E como que a gente usa isso no melhoramento? Quanto mais medidas a gente toma nos indivíduos, maior é a acurácia com que o fenótipo é estimado. E a gente consegue, então, aumentar a acurácia do processo de seleção quando nós analisamos medidas repetidas. Ela também serve para medir, para definir os limites superiores da herdabilidade no sentido amplo e da herdabilidade no sentido restrito. Também pode ser útil para predizer o desempenho futuro dos animais. E também auxilia na identificação da origem da variância ambiental. Se a herdabilidade no sentido amplo for muito parecida com a repetibilidade,
significa que a maior parte da variância ambiental é de origem temporária, tá certo? Então, não vai ter... Então, medir a mesma característica, muitas vezes, não vai ter tanto efeito sobre o aumento da acurácia. Tem algumas pressuposições envolvidas nisso, tá? Por exemplo, se a gente está medindo a característica número de ovos produzidos pela fêmea durante cada etapa da reprodução, e a gente está assumindo que o número de ovos na desova 1 é o mesmo fenótipo que o número de ovos na desova 2, na desova 3 e assim por diante, a gente acaba assumindo que as variâncias dessas diferentes medidas são iguais. Que as proporções dos componentes de variância, então, que a herdabilidade, no sentido amplo, e a herdabilidade no sentido restrito, também são iguais. E que, na verdade, essas medidas são a mesma característica, do ponto de vista genético, tá certo? Nem sempre a gente consegue verificar essas pressuposições na vida real, tá? Então, é importante a gente sempre pensar nessas pressuposições, mas nem sempre elas são verificadas. O que a gente, às vezes, precisa será que se eu violar uma dessas pressuposições, o impacto sobre a interpretação vai ser muito grande? Então, isso depende, e aí a gente precisa ter um conhecimento um pouco mais avançado para tomar para definir isso de alguma forma. Tá certo? Então, olha só. Hoje a gente viu os parâmetros que nós vimos hoje foram variâncias, aí nós vimos as variâncias genéticas aditivas, variância do desvio de dominância, variância do desvio epistática, variância do desvio de ambiente. Nós falamos também sobre relações entre variâncias, e aí a gente falou sobre a herdabilidade no sentido amplo, no sentido restrito, e repetibilidade. Na próxima aula, pessoal, eu vou falar com vocês sobre covariâncias e correlações. São formas de medir a associação entre diferentes variáveis. E aí, a gente vai estar sempre falando em mais de uma característica ao mesmo tempo. Tá certo?